4 coisas que mudaram na minha vida depois do autoconhecimento. Quando a gente começa a se autoconhecer, a despertar consciência, estudar essa área toda de desenvolvimento pessoal, é óbvio que a gente espera que as coisas mudem. E mesmo que às vezes as coisas mudem a passos lentos, ou a gente acha que demora, né? Mas às vezes tá mudando. Muda no tempo que tem que mudar, essa é a verdade. Mas muda. Então eu trouxe aqui 4 coisas que eu percebo que mudaram depois que eu iniciei na jornada do autoconhecimento. A primeira delas foi que eu comecei a fazer escolhas mais conscientes, principalmente em relação ao que eu vou comprar ou comer. Como eu comentei também já nos meus primeiros vídeos, que o meu autoconhecimento começou pela busca pelo emagrecimento e que eu tinha muitas crises de compulsão alimentar, enfim, né, tudo mais. Eu comia para me preencher e hoje eu já consigo fazer escolhas conscientes. Mesmo que às vezes eu tenha esse impulso de sair comendo, descontar minha ansiedade, minha frustração, meu sentimento, me sentir acolhida, que seja uma colher de açúcar que eu coloco na minha boca, porque já aconteceu muito isso de comer açúcar puro só para ter aquela anestesia, só para ter aquela sensação de alívio. Hoje eu já penso 2 vezes. Eu não penso nem em saúde, ai, minha glicemia, ai, não sei o que lá. Não, eu penso em questão emocional, de entender que eu posso comer aquilo ali, que a minha dor não vai passar, não vai ser curada com aquela fuga. Mesma coisa compras. Eu sempre quis muito ter as coisas. Por eu depender da minha mãe por muitos anos da minha vida, da minha avó, da minha mãe, eu tinha muito o sonho de que quando eu tivesse meu próprio dinheiro eu ia comprar tudo que eu queria. E assim eu fiz. Eu comprava roupa, eu comprava coisas que eu não precisava. Bobice, assim, besteira, sabe? E de uma forma tão automática, tão inconsciente, só pra ter, só pra dizer que podia estar comprando, que tinha poder aquisitivo, só pra dizer que a vida tava melhorando, pra mostrar pros outros que, ó, agora eu tô trabalhando, olha aqui meu dinheiro, ó, comprei presente pra todo mundo. Eu gastava, tipo, R$300 por pessoa comprando presente, sabe? Então, R$300 de presente pro meu pai, R$300 de presente pra minha mãe, mais 400 pro namorado. Então, assim, ia 13º, férias, ia tudo nisso aí, eu passava tudo no cartão, parcelava tudo, ia pagando e seja o que Deus quiser. Então, eu usava muito mal o meu cartão de crédito, eu nunca cheguei a me endividar por causa disso, sempre honrei todas as minhas contas, mas em compensação também eu nunca vi o dinheiro render pra mim, eu nunca consegui guardar, a menos que eu tivesse um objetivo muito claro, né? Mas eu penso que se eu tivesse consciência desde o começo, eu já teria muito dinheiro guardado, muito dinheiro investido. Porque quando eu tinha um objetivo de comprar alguma coisa maior, eu conseguia juntar. Mas se eu não tinha um objetivo, eu não pensava no futuro. Ah, eu vou guardar porque em determinado momento eu posso querer fazer uma viagem, eu posso querer comprar um carro, alguma coisa assim. Então, eu nunca tive esse tipo de pensamento. Se eu tinha, eu comprava. E se eu não tinha, eu passava no cartão, me apertava um pouquinho no próximo mês, pagava e tava tudo certo, depois cartão de novo. Então, eu ia abusando muito disso, sem consciência nenhuma, só pra dizer que eu tinha, ia lá, via um tênis, comprava, via não sei mais o que lá, comprava. Então, eram coisas que eu usava muito mal. E de fato, assim, não posso nem me culpar, porque agora o tempo não volta, não posso fazer isso. O que fica realmente é o aprendizado e o que eu consigo hoje fazer diferente, que são de fato as escolhas conscientes. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu realmente vejo se eu preciso, se realmente é urgente e se eu tenho dinheiro. Se eu não tenho, geralmente eu não compro. Não compro nem que seja uma roupa que eu goste, um acessório, nada. Eu vou passando do jeito que dá, né? Vai ter gente que vai dizer que eu tô vivendo na escassez por causa disso, mas não. Eu tô vivendo num período de reeducação financeira, confesso, de buscar pela prosperidade. Não buscar como uma coisa de quem corre atrás, mas querendo lidar de uma forma diferente com a prosperidade, reconhecendo a abundância em tudo, mesmo que eu não saia comprando tudo. Outra coisa que mudou bastante também foi a minha própria consciência, a minha conscientização em relação a padrões repetitivos, principalmente padrões familiares. Padrões de escassez, de só comprar coisa na promoção, de só comprar do mais barato, padrões de que a gente precisa trabalhar muito para ter dinheiro,
padrões de que a gente precisa ser uma mulher forte, autossuficiente, não depender de homem. Eu cresci escutando isso, que tinha que estudar, fazer minha vida e não depender de homem, porque, enfim, e aí tenho tido experiências e oportunidades de olhar para minha ancestralidade e perceber que não os homens, o homem em si, mas que o masculino tem sido excluído da minha família há algumas gerações, quiçá antes da minha bisavó. Tive a oportunidade até de fazer um trabalho de constelação familiar e perceber que eu estava excluindo o masculino na minha vida também, estava excluindo toda a força e potência do meu marido, não estava reconhecendo a masculinidade dele, toda a proteção que ele pode trazer para mim, para nossa família, querendo bancar a autossuficiente, a independente, a mulher forte, empoderada, que está sempre à frente, correndo atrás das coisas. Isso estava me desgastando, me deixando extremamente cansada, e aí eu fui ver que, de certa forma, minha mãe também fez isso, porque ela quis ou não, mas ela fez. Minha avó acabou fazendo isso porque, de fato, minha avó precisou. Meu avô faleceu, ela era muito nova e tinha 3 filhos pequenos e sem estudo, sem uma formação, sem uma profissão. Ela era dona de casa, precisou se virar bastante aí, contar com a ajuda de algumas pessoas para poder criar os filhos. E, claro, minha mãe vendo aquilo tudo, aprendeu a fazer a própria vida dela e sempre me ensinou desse jeito, né? E antes disso até, a minha avó teve o pai dela, então eu tive o meu bisavô ali, um pai presente, mas que também havia sido excluído. Não a pessoa, mas a energia masculina. Então eu vi padrões de mulheres que se colocam à frente, de mulheres fortes que querem dar conta de tudo e que muitas vezes não tem esse homem ou não quer ter esse homem do lado para poder contar e dividir ali o que é necessário ser dividido. Não que seja uma divisão 50-50, não é isso, também não acredito nisso. Mas saber que há pontos, há partes que só cabe ao homem e que há pontos e partes que só cabe à mulher. E que isso não soe como um machismo, mas só em relação a energias mesmo. Então, foi muito bom, assim, dar esse clique, acordar pra vida. E só que é muito difícil também a gente fazer o caminho inverso, né? De entender que esse masculino está sendo excluído e que agora a gente precisa incluir, que eu preciso fazer a escolha de incluir o masculino, essa energia do homem mesmo, não a energia masculina em mim, que ela já está bem incluída, muito bem, obrigada, mas a energia do homem e de aceitar que esse homem tome a frente de algumas situações, da maioria delas, é o que lhe cabe, que nem tudo cabe à mulher, né? Tem coisas que sim que cabe ao homem. Então, abrir espaço para esse homem passar e reconhecer que isso também foi um padrão familiar inconscientemente imposto, assim como os de escassez e muitos outros. E o bom também do autoconhecimento é a liberdade que eu tenho e conhecimento de algumas ferramentas para estar liberando esses padrões, como a própria constelação familiar, como a própria barra de Axis, que tem muitos benefícios. Não só o toque, que eu também às vezes corro as minhas barras, mas como os processos verbais que a gente tem no Axis, que a gente pode ir destruindo e descriando todas essas limitações, todos esses bloqueios, todos esses padrões repetitivos. Outra coisa muito importante, que foi muito difícil de aprender, mas que finalmente eu tô conseguindo, tá muito mais leve pra mim, tá muito mais tranquilo agora, que é falar não para as pessoas e sim para mim. Por muito tempo eu tentei ser aquela menina boazinha, a filha perfeita, a melhor neta e aquela que dizia sim para tudo, que queria fazer a vontade dos outros, que às vezes, vai ter tal coisa em tal lugar lá com fulano de tal, vamos, eu não queria ir, mas eu sabia que eu deveria ir, porque senão a pessoa ia ficar chateada comigo. Então, às vezes eu ia forçada, não forçada por ninguém, mas forçada por mim mesma, justamente para não desagradar, para não criar conflito. E eu tinha relacionamentos assim, com amigos, com familiares, em que eu simplesmente ia porque tinha que ir. Ia porque senão alguém ia ficar chateado, ia falar que eu isso, que eu aquilo, então para evitar todo o conflito eu acabava indo.
E aqui a gente mora meio longe, assim, de todo mundo. Então, quando envolvia sair de casa, tinha toda uma questão de deslocamento. Às vezes a gente nem tinha tanto dinheiro assim para pôr gasolina no carro, mas se esforçava ao máximo para poder estar presente. Mas eu, né, eu que fazia todo esse rolê de querer estar junto, de querer estar perto, de querer estar agradando. Meu marido nunca ligou muito pra isso, ele já é mais desapegado do que eu em relação a esse tipo de coisa. Mas envolvia também, dormir na casa de alguém, ter que levar a mala, e aí sempre aquele desconforto de carregando mala pra cá, mala pra lá, e dormindo fora. Eu não me sentia muito confortável de estar dormindo na casa dos outros. Então, assim, por mais que fosse uma pessoa da minha família, já... Sabe, assim, quando a gente quer o nosso cantinho, quer a nossa casa, quer a nossa caminha, fazer as coisinhas do nosso jeito, e isso é tão maravilhoso pra gente, a gente não conseguir nem dizer que não vou, não quero, não, dessa vez não, talvez outro dia. Então, agora tá sendo, assim, muito libertador realmente dizer, não, eu não posso, eu não quero. Ou assim, às vezes a gente até tem outras coisas pra fazer, mas acabava se enchendo a agenda durante a semana, ficava aquela coisa louca, corrida, só pra estar junto no final de semana, pra poder agradar. Então, isso é uma coisa que foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo, de colocar em prática, de olhar pra mim, pras minhas vontades e pro que era leve pra mim. Às vezes eu só queria ficar em casa, só queria descansar, no conforto do meu lar, do meu sofá, e tinha que estar ali fazendo a boa moça e agradando. Então, pra mim tá um pouco mais fácil agora e muito mais leve falar não, e realmente é libertador. Só que com isso vem a quarta coisa que mudou depois do autoconhecimento, depois de aprender a falar não, os relacionamentos mudam, seja com amigos, com familiares. As coisas ficam mais esquisitas, mais estranhas, parece que a gente já não pertence mais ao mesmo grupo, parece que os assuntos acabaram, parece que a gente não tem mais sintonia. E isso é extremamente normal, porque a gente tá se conhecendo, a gente tá vendo o que faz sentido ou não pra gente, a gente tá vendo que aquela vida já não lhe cabe mais, não nos cabe mais, aliás, e que muitas vezes o relacionamento esfria, dá essa coisa assim com um atrito, porque a pessoa esperava que a gente agisse de determinada forma. A pessoa agora está sendo desagradada. A pessoa está recebendo um não, quando ela era acostumada a receber sim, 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 e as coisas sempre sendo feitas da forma que a pessoa queria, da forma que a pessoa esperava. E o quanto eu tinha que me moldar para estar dentro dessa expectativa. E agora não tô mais assim, aprendi a falar não, consequentemente os relacionamentos acabam que vão passando por uma coisa, assim, que eu ainda tô na transição de dizer, passa por esse ajuste, mas depois volta ao normal, não sei. Ou passa por esse ajuste e fica meio estranho mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô feliz em falar não, tô feliz em me olhar, tô feliz em me acolher. E eu percebo que, poxa, se o outro não tá feliz com isso, até que ponto essa relação era saudável, né? Ou era boa só pro outro e não pra mim? Não sei. Eu tô nessa reflexão ainda de entender o que é meu, o que não é. E, claro, não quero afastar ninguém da minha vida, não quero me afastar de ninguém, mas eu confesso que é um momento, é um período que eu preciso do meu tempo, do meu espaço, pra entender o que eu gosto, as músicas que eu gosto de ouvir, que às vezes, vai lá, tá tocando aquela música, eu nem gosto mais, não faz parte de mim, ficar o dia inteiro escutando aquilo lá, quando eu poderia ir só um momento, dar um abraço, matar a saudade e voltar, sabe, conversar um pouco. Então eu tenho me sentido um pouco abafada nesse quesito, assim, sufocada, sabe? Não quero mais aquela vida, não quero mais ter que ser uma coisa que eu não sou, e por isso estou falando não, e por isso as coisas estão mudando, os relacionamentos estão mudando. Mas também acredito, tenho confiança de que faz parte do processo e que aconteça o que for para acontecer, que seja o melhor para mim e para todo mundo. Então, se você gostou desse vídeo, se identifica, se já passou por esses processos de mudança, compartilha aqui comigo nos comentários que eu vou ficar bem feliz em saber. Principalmente no último quesito, que eu já tô percebendo a mudança, mas eu não sei ainda onde as coisas vão chegar.
Quando eu tiver um pouco mais de experiência, eu trago aqui pra vocês, mas eu vou amar saber a experiência que tem aí do outro lado. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.